A cura no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10. A cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava encurvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe: "Estás livre da tua doença." Impôs-lhe as mãos e, ao mesmo tempo, ela se endireitou, glorificando a Deus. Mas o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse ao povo: "São 6 os dias em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para vos curar, mas não em um dia de sábado." "Hipócritas," disse-lhes o Senhor, "não desamarra cada um de vós ao sábado seu boio ou seu jumento da manjedoura para os levar a beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, não devia ser livre dessa prisão em um dia de sábado?" Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que se realizavam, se entusiasmava. Capítulo 14, versículo 1. Jesus entrou num sábado em casa de um fariseu notável para uma refeição. Eles o observavam. Havia ali um homem hidrópico. Jesus dirigiu-se aos doutores da lei e aos fariseus: "É permitido ou não fazer curas no dia de sábado?" Eles nada disseram. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois, dirigindo-se a eles, disse: "Qual de vós, que se lhe cair o jumento ou o boi num poço, não o tira imediatamente, mesmo em dia de sábado?" A isto, nada lhes podiam replicar. Capítulo 18, versículo 35. A cura de um cego em Jericó. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia, e responderam-lhe: "É Jesus de Nazaré que passa." Ele então exclamou: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: "Que queres que te faça?" Respondeu ele: "Senhor, que eu veja." Jesus lhe disse: "Vê, tua fé te salvou." E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Paz profunda, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Os Milagres de Cristo,
nas curas no Evangelho de São Lucas. Antes de falar das 3 curas selecionadas para o vídeo de hoje, eu gostaria de fazer um comentário sobre o vídeo passado, sobre a cura do paralítico, que eu esqueci de comentar um detalhe que é muito importante. Diz que eles estavam levando o paralítico na maca, mas não conseguiam entrar na casa, porque estava cheio de gente. Tiveram que subir no telhado, afastar as telhas e descer a maca pelo telhado, colocar o paralítico na frente de Jesus, que se sentiu comovido com aquela fé e curou o paralítico. Claro que isso é um símbolo extraordinário. Essa casa somos nós mesmos, o nosso corpo, nossa condição psicológica. As pessoas são os elementos psíquicos negativos, que não deixam que os elementos positivos entrem para pedir a cura. Não dá para entrar normalmente, tem que entrar por cima, pelo telhado. O telhado do homem é a cabeça. A entrada está aqui, num centro muito especial espiritual chamado chakra coronário. É por ali que vai entrar e vai descer essa maca, entre aspas, até o coração do homem e pedir ao Cristo que cure. Sempre que os senhores quiserem pedir qualquer coisa ao seu espírito interno, façam essa prática. Seja o que for, hein? No Evangelho está lá, pedir e dar-se-vos-á. O Cristo disse, em mim nada podeis fazer. O quê? Nada, nem materialmente falando, nem espiritualmente. Se os senhores precisarem de qualquer coisa, peça a Ele. Os senhores vão se sentar calmamente, vão respirar profundamente 5 vezes. De que maneira? Os senhores vão visualizar que os senhores estão lá no meio da narina dos senhores, vendo o ar entrando e saindo, sem controlar nada, apenas observando o ar que entra e que sai. Inspirando e expirando. Aí conta 1, inspira e expira, conta 2. Vão fazer isso 5, 6 vezes. Depois os senhores vão se concentrar lá em cima, nesse centro específico, no chakra coronário. Vão invocar o seu espírito interno, o seu Cristo interno, o seu eu superior, não importa o nome que vocês queiram dar. Vão descer ao seu coração e vão pedir a Ele o que os senhores necessitarem. Cura, apoio, ajuda. É onde, quando os senhores vão se confessar também com Ele, da mesma forma. Se os senhores pegarem uma ilustração que tem qualquer aí do dia de Pentecostes, tem vários artistas que fizeram, vocês vão ver que no dia de Pentecostes, os 180 discípulos, os 12 eram os principais, mas ele tinha 180 discípulos. Os 12 eram os reservados. No geral, 180 discípulos receberam sobre a cabeça a língua de fogo no dia de Pentecostes. O batismo do Espírito Humano Santo, que todo cristão tem que receber. É um batismo especial. Nós vamos lá na frente, quando falar dos mistérios, falar disso. E ver como nós nos preparamos para isso, para receber esse batismo de fogo. Nós vamos falar do sentido esotérico dos sacramentos, que já estão perdidos. A igreja não sabe mais o que significa. Tem uma ideia tosca, os senhores me perdoem. Tá certo? Então era isso que ficou faltando lá, que eu não consegui falar, porque eu estava muito cansado, também saindo de gripe. Acabou me passando desapercebido. Vamos ver sobre as curas que nós selecionamos hoje, as 3 curas. No capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 10, é a mulher encurvada. Vamos ver o que significa. Diz que ele estava, então, na sinagoga ensinando nos sábados. Vocês vão ver que nesse trecho todo ele vai frisar essa questão de estar ensinando aos sábados. Sábado para o judeu é o Shabat, é o Sabat. É um dia sagrado, eles não fazem nada, é um trabalho. É dedicado a Deus. Perfeito. Mas o que o Cristo estava fazendo era dedicado a Deus. Então tem uma coisa estranha aí, né? Vocês me perdoem, está muito frio aqui. Eu tive a oportunidade de morar aqui em São Paulo, num bairro de judeus. Lá eles têm até o elevador sabático. Que não precisa nem apertar o botão no dia de sábado para não fazer nada. Isso é uma má compreensão, é uma materialização tola até. Com todo respeito à fé dos... Mas é uma compreensão muito tosca da realidade. Do símbolo que isso aí significa. Sábado é o dia de Saturno, ceifador. Eu ensinei para os senhores lá atrás um exercício especial chamado retrospecção. Onde os senhores vão rever no dia, à noite, quando deitarem, né?
rever o dia todo no sentido contrário, analisando o que os senhores pensaram, sentiram, falaram e como agiram, se estava dentro ou não das normas cristãs e espirituais. Certo? No sábado, esse exercício é feito para a semana inteira. É o dia do ceifador. É o dia que a gente vai fazer a retrospecção da semana. A nossa concentração, meditação, oração, dedicada só para isso. No sábado, deveria ser isso. Mas não é isso que acontece. Diz que Jesus entrou na sinagoga, estava lá ensinando, e percebeu que havia uma mulher que há 18 anos, possessa por um espírito, vivia encurvada. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esse número 18 não é um número comum. Sempre que aparece algum tipo de número nos evangelhos ou na Bíblia, eles estão relacionados à Cabalá judaica, a numerologia cabalística. Não é essa numerologia de almanaque que está aí, não. Não é isso. E na numerologia da Cabala, quer dizer, 18 é 1 mais 8, que vai dar 9. 9 não só é o número da iniciação, mas é o número de uma condição superior. Agora precisamos perguntar quem é essa mulher. A mulher é uma capacidade que todos nós temos, homens e mulheres. Não é uma mulher específica. É uma capacidade chamada imaginação criativa ou criadora, que está encurvada. Na sinagoga significa o quê? Que está em meio a certos preceitos, mesmo religiosos, dentro de cada um. Mesmo tendo esses preceitos místicos e religiosos, não é capaz de vencer esse espírito possesso que a faz ficar encurvada. Que espírito é esse? É o espírito do materialismo, da mente materialista, crassa, que condena o homem a essa condição de viver encurvado. Essa capacidade encurvada é a fase negativa dessa imaginação criadora, chamada fantasia. Por quê? Porque está ligado à parte inferior do seu corpo emocional ou corpo de desejos, a sua parte animal. Está encurvada como um animal que anda de 4. E a gente vai entender por quê. No plano astral, no mundo dos desejos, a corrente flui, as correntes fluem no sentido horizontal lá, dos chamados espíritos dos grupos. O animal ele não tem um espírito individual, é um espírito grupo que rege todo aquele grupo ou raça. E essa corrente corre no sentido horizontal. Por isso o animal anda de 4, porque essa corrente precisa penetrar na coluna vertebral do animal. Então, quando nós pegamos o nosso petzinho, o nosso animal, e levantamos ele, né? Levantamos a coluna vertebral dele, tiramos da posição horizontal e botamos na vertical, tiramos ele da influência do espírito grupo. E nós passamos a fazer esse papel de espírito grupo, educando e trabalhando no animal. E falamos com o animal, né? Criamos uma relação magnética e acabamos por humanizar antes do tempo os animais. Esses animaizinhos se humanizam antes do tempo. Por isso a gente fala, né, às vezes, olha, só falta falar, o bichinho, olha que inteligente. Sim senhor, porque nós o humanizamos. Então essa mulher é o símbolo da imaginação criadora negativa, da fantasia, que está a serviço do corpo de desejos inferior. Está curvado, está no estado animalizado. Baseado em 4 princípios: a busca de fama, poder, fortuna e amor, degenerados, hein? Isso perdoe, mas é a verdade. Então está encurvada, está possessa com essas ideias. Há 18 anos significa o quê? Que ela tem potencial superior dentro dela, mas que não pode se expressar nessa condição. Ela precisa ficar ereta para que essa corrente superior possa fluir. É claro. A cura é nesse sentido. E os sacerdotes que pulam e falam alguma coisa que não tem que vir dia de semana. Mas aí Cristo vira para eles e fala: mas olha, vocês, os animais lá no sábado, não estão lá na manjedoura comendo? Essa manjedoura para eles é a mesma coisa que o coxo é para a gente, onde põe o alimento dos animais. Vocês não têm que desamarrar e levar eles lá no poço para beber água depois, mesmo sendo sábado? O que ele quer dizer com isso?
E não importa o dia, quinta, sexta, terça, quarta, o dia, acho que sexta, os perdoe. Qualquer dia, os elementos animais ou inferiores vão estar atuando. Não importa. Não importa que é sábado. Se ele tem a possibilidade de entrar pela intuição do homem e trazer a ele uma condição de cura, que ótimo, ela tem que ser aceita. Mas esses falsos princípios religiosos dentro do homem negam isso. Não, tem que vir outro. Por quê? Porque eles são representados pelo eu menor, pelo lado inferior, que não quer morrer, que não quer dar vazão ao eu superior ou ao Cristo do homem e da mulher. Não. Então ele nega. Diz, não. Vem outro dia. É um artifício do nosso ego, da nossa personalidade, que quer barrar o nosso Cristo interno. Barrar. Para que ele não faça o que tem que ser feito. Curar o homem dessa condição. Sair dessa curvatura ou dessa animalidade e passar a ser humano. Vocês sabem que o humano, para ser humano, nós temos que aprender a raciocinar abstratamente. A ter discernimento, aprender a observar e discernir as coisas. Nós já falamos para os senhores que isso aí sumiu da sociedade atual, do mundo. As pessoas não têm mais discernimento. As pessoas se levam pelas aparências, julgam segundo as aparências. E não pelo reto juízo, pelo discernimento. Não tem raciocínio abstrato, está no nível do animal, está encurvado. Se o corpo se tivesse ereto, estaria com essa capacidade de raciocínio abstrato funcionando, humanizado. Vocês vão ver que as três curas de hoje, elas se comunicam entre si em ideias. Precisamos aprender a raciocinar abstratamente, a não ser enganado, a não se iludir. Estamos vivendo na época da ilusão, das sombras. Faz parte. No fim dos tempos, a sombra se levanta, é normal. Não podemos nos impressionar com isso. Temos é que ter discernimento para olhar as coisas. O homem tem essa mania de querer deificar tudo, colocar tudo para fora dele. A verdade e a realidade está dentro de cada um de nós. São Paulo dizia lá, não sabeis que vosso corpo é um templo e que o Espírito humano ou santo habita dentro de vós. Não é fora. Enquanto o homem estiver precisando de um símbolo externo, de um ritual, ele ainda não foi longe. Enquanto ele precisar de um símbolo, de um crucifixo, de uma vela na frente dele para orar, ele ainda não entendeu a realidade. Esse ritual, esses símbolos são só um ponto focal para a mente. Para depois haver a introspecção. Se a introspecção não acontecer, esse contato com a realidade espiritual não acontece. Ela não vai ser feita pela vela, pelo símbolo que está lá fora. Não, senhores. Isso é um ponto de apoio para a consciência. Para a mente poder focar e poder introspectar. Mas o homem tem a tendência de botar tudo para fora. Então, a culpa é do outro. A salvação vem do outro. Vocês acreditam nessa salvação externa aí do homem? Que o político tal e tal, senhores, perdoem que isso não é um assunto nem que eu gosto de tratar, mas precisamos olhar isso com clareza. Eles é que vão resolver. Não se iludam, isso é fantasia. Está na mesma condição. É porque nós estamos encurvados é que vemos dessa forma. Achamos que fulano, beltrano vão ser os salvadores. Não vão, não, senhores. Diz o Evangelho lá, as Escrituras, maldito o homem que crê no outro homem, que vai se dar mal. Por quê? Porque isso tudo é um teatro. Eliphas Levi dizia claramente, a política é a arte da mentira. Estão todos mentindo, sem exceção. Por mais que eu tenha gostos particulares e pessoais, estão todos a serviço da mesma coisa, seus próprios interesses egoístas. Não se iludam, cuidem de si. Se apoiem no seu eu superior lá dentro, no seu Cristo interno. Esse pode ajudar os senhores a e salvá-los, entre aspas. O homem lá fora, nenhum vai fazer isso.
e se os senhores tiverem fé na providência e no seu eu lá dentro, nada de fora vai atingir os senhores. Pode estar a maior balbúrdia aqui fora. Os senhores vão estar sãs e salvos. A sincronicidade vai atrair circunstâncias e vai atrair uma coisa que é a graça do seu espírito interno, que vai lhe trazer uma outra condição chamada livramento. E os senhores serão livres de qualquer infortúnio. Não é pelo homem lá da política, ou seja ele quem for. Não, não, senhores, não se iludam com isso. Não vamos ser infantis. Vamos crescer. Vamos ser adultos. Se firmar no nosso Deus interno. Esse sim. A segunda cura é a cura de um doente. Diz que ele entrou na casa de um fariseu notável, ou seja, é uma outra condição. É o homem que assentou uma mística mais superior dentro de si. O que Cristo entrou? Ele era observado pelos outros, ou seja, pelos elementos psíquicos que tinham lá dentro, mesmo nessa condição. Esses elementos inferiores estão lá dentro. E perguntou, porque hoje é sábado e eu não posso curar? É a mesma ideia da outra. Se um jumento ou um boi os senhores caírem num poço, porque é sábado, os senhores não vão tirar lá de dentro, vão deixar eles morrerem? É a mesmíssima ideia. O que interessa aqui é a cura. Então havia um homem, que ele diz que um homem hidrópico, que sofria de hidropisia, que é aquela doença que acumula água, incha a barriga, as pernas, os pés. A hidropisia psíquica que ele está falando, ele não está falando da física, obviamente. A hidropisia psíquica é o acúmulo da água, é o acúmulo da emoção negativa na alma. Vocês já viram como é que o mar, quando bate, né? A onda bate na praia, aquela espuma toda, né? O homem gosta dessa espuma toda, dessa emoção. E esse acúmulo significa que é o acúmulo de tudo que é negativo. O homem acumula. É o rancor que ele guarda. É a falta de perdão. É a falta de olhar as coisas com o reto juízo, com a visão correta. Acumula energia, se identifica com tudo que é negativo. Pensa mal sobre si, sobre os outros e sobre tudo. E vai se enchendo de água ou de emoção negativa. E Cristo curou esse homem e despediu-o. Mandou ele embora. Ele entrou nessa casa do fariseu para uma refeição. Trouxe um alimento, porque mesmo um indivíduo que já alcançou um certo nível místico interno, ele recebe a visita do seu Cristo interno através da intuição, que lhe traz o alimento espiritual, sem dúvida alguma. Mas precisa curar esse hidrópico lá, esse homem lá dentro, ou esse elemento, esse lado cheio de emoção negativa, para que ele possa se expressar. Essa cura precisa ser feita. Nós vamos ver lá na parte prática. E ele fez, essa cura e despediu o homem, mandou ele embora. Vai. Sai daqui. Ou seja, o elemento que gosta de acumular emoção negativa. Temos que despedi-lo. Mandar ele embora. Vá. Sai daqui. Show! Sair fora. Tirar esse elemento. Aí que os outros ficaram, ninguém pôde falar. Quando ele perguntou se podia ou não curar, ficaram calados. Porque esse homem já está, esse lado, ou esses elementos religiosos já estão num outro nível. Reconhece que há um poder ali, ao qual eles não podem negar nada. Então ficam calados. Cura e o homem vai embora e ficaram todos admirados. O homem hidrópico. Emoções negativas. Precisamos nos livrar delas. A terceira cura é do cego de Jericó. Jericó significa lua. É um cego especial, na verdade, esse aqui. Nós vamos ver depois lá no Evangelho de João outros tipos de cegueira, a cegueira de nascença, que tem um sentido espiritual
Uma simbologia profunda. Aqui é o cego em Jericó, o cego da lua, ou seja, Jericó é o subconsciente do homem. É o homem que não entende, ou não entende e não enxerga a sua psicologia, seu lado negativo. Não vê. Diz que Jesus curou 2 cegos, depois nós vamos ver isso, em Jericó. Por que 2? Porque a dualidade está presente nesse mundo sempre. Porque existe aquele que não só não vê o mal, a sombra em si, mas existe aquele que também nega a luz dentro de si. Não, eu sou um pobre, eu não sou. Isso não é para mim. Isso é para homem santo. Santo todos nós devemos ser. Santo é um homem são, sadio, espiritualmente falando. Mais na frente nós vamos ver, estudar pormenorizadamente um lema Rosa Cruz, que é uma mente pura, um coração terno e um corpo são. Como é que nós realizamos isso? São é o homem santo. Santo são em todos os seus corpos, em todos os seus veículos. No seu corpo físico, no seu corpo psíquico ou vital, no seu corpo emocional, de desejo, na sua mente. São. E foi lá que ele converteu Zaqueu, em Jericó. Zaqueu é o símbolo da pureza, da inocência. A palavra Zaqueu em hebraico significa aquele que busca a pureza. Só o puro lá dentro, nós vamos ver o limpo, o puro, isso está lá nas bem-aventuranças, nós já mostramos para os senhores. É que verão a Deus, não é isso? Então, é que pode ser convertido. Convergir, voltar para dentro de si. Para o seu subconsciente lá dentro, onde o seu Cristo interno se expressa. É ali que vem a intuição. É em Jericó que nós vamos receber o Cristo em nós. É em Jericó. Jericó é aquele átomo pequeno que eu falei para os senhores, que está no ventrículo esquerdo do coração. Aí diz que ele entrou na cidade, aquela multidão toda, aí diz que o cego perguntou, que barulho é esse? Aí eles disseram para o cego, é Jesus de Nazaré que está chegando. É outro erro de tradução. O certo é Jesus o Nazireu, ou dedicado a Deus. É Jesus o Nazireu que está chegando. Diz que o cego gritou, filho de Davi, tende piedade de mim. E aquela multidão, os elementos psíquicos negativos, cala a boca, fica quieto. Diz que ele gritou mais alto, filho de Davi, o filho da casa de Davi, tende piedade de mim. Jesus pediu que trouxesse o cego até ele e perguntou ao cego, que queres tu de mim? Que me faças ver novamente. Que assim seja, botou a mão nele, vês, agora tu vês. Tua fé te salvou. É em meio a essa multidão que está em Jericó, no nosso subconsciente, que o Cristo vai chegar. E nós, no meio disso, com a nossa cegueira, temos que pedir por piedade que Ele nos cure, nos faça enxergar essa multidão toda que existe dentro do nosso subconsciente para limpá-lo. Você já sabe como pede. Chakra coronário, chakra cardíaco. Peça, Senhor, tende piedade de mim. A parte prática a gente vai ver como fazer. E o cego foi curado e seguiu a Cristo. Este é o cego que não enxerga nada. Nada, nada, nada. Não consegue ver esses elementos. Não consegue olhar a sua própria psicologia. E se engana, achando que é o que não é. Não é assim? As pessoas se acham mais do que são. Nós temos que entender a nossa real condição. Temos que olhar a luz e sombra dentro de nós, elas coexistem. O homem acha que é só luz? Isso porque a religião falou isso para o homem. Que existe o céu eterno e o inferno eterno. Falácia. Mentira. Céu e inferno estão dentro do homem, é uma condição interna, mental. O céu, ou o reino dos céus, é a mente do homem. O inferno é o corpo de desejos inferior. Enquanto o homem estiver curvado, ligado a essa parte inferior, ele está no inferno. Está possesso. Não está lá na primeira cura?
E com essa possessão, curvado, vai ficar hidrópico, vai se encher de água, de emoção negativa. E precisa se curar dessa cegueira para poder sair dessa situação. Percebe como as curas se colocam? Como elas se entrelaçam? Que eu havia dito para os senhores. O Evangelho é extraordinário. Se seguirmos essas normas, estaremos realizados espiritualmente, hein? Dr. Max Heider dizia que os evangelhos são fórmulas iniciáticas. Ou seja, resolve a fórmula que a gente usa para resolver um problema, né, na matemática. Vai resolver o problema da iniciação do homem. E o que é a iniciação? É a expansão da consciência do homem. O uso consciente da sua capacidade, dos seus poderes espirituais. Não psíquicos, espirituais. Os psíquicos vêm de rebarba, eles são dispensáveis. Eles só aparecem quando o nosso espírito, quando o nosso eu acha que é necessário. Aí ele abre naturalmente, nós não precisamos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar em ser cristãos. Não importa o que haja fora. Não se impressionem com nada, não tenham medo de nada. Sejam como São Paulo dizia: nenhuma dessas coisas me perturbam. Que coisa? Nenhuma. Nada. Por quê? Porque não tem nada para me perturbar. Eu não estou preocupado com sucesso ou fracasso. Eu sempre digo o seguinte para os senhores: a gente tem uma ideia falsa de achar que o fracasso está aqui, o sucesso aqui em cima. Não é uma linha vertical, é uma linha horizontal. Sucesso e fracasso estão na mesma linha. São a mesma e quase idêntica experiência. Uma é quando o homem vai contra a lei e o outro é ir a favor da lei. É só isso, mais nada. Simples. E não significam nada no frigir dos ovos. São só experiências. O resultado das duas vão ficar aqui. A essência ou a quintessência vai na alma conosco quando nós morrermos, saímos daqui, desse mundo. Precisamos pensar nisso, hein? Nos preparar para isso. Nós não somos eternos aqui. Uma hora vamos ter que se despedir disso tudo e ir embora. Para que ficar apegado a essas coisas? E juntando água, né? Emoção negativa, se apegando a tudo. Uma boa prática para se fazer sobre isso é a prática do perdão. É uma prática cristã. Durante essa semana eu vou perdoar tudo que eu mesmo fizer negativamente e que o outro fizer. Mesmo que seja contra mim, eu vou perdoar. E perdoar é esquecer. Se for para o outro, com o outro, não. Eu vejo eu vou ver o que aconteceu comigo. Ele fez algo que me tocou, que me emocionou. Por que me tocou? Ele me maltratou. A gente tem esse sentimentalismo às vezes, né? Não vou deixar o outro me sobrepujar. Não é isso que eu estou dizendo para os senhores. Mas eu vou perdoá-los. Eu vou aprender primeiro a perdoar a mim mesmo. Não ficar me condenando. A gente vai errar mesmo. O erro faz parte. Erro e acerto é o que leva à evolução. Não adianta. O erro traz sofrimento, faz com que a gente cresça. Se eu percebo, eu cresço. Eu aprendi a lição, não preciso passar por ela de novo. Vamos praticar o perdão durante a semana. Eu vou aprender a me perdoar primeiramente. Eu errei, fiz isso, pensei isso, senti isso, falei aquilo. Ou como eu sou negativo, isso implica em se olhar, em se ver, em começar a tirar essa cegueira psicológica que a gente tem e a se enxergar. Vamos experimentar? Não custa, né? O que o Evangelho pede é isso, é boa vontade. Né? Bem-aventurados são os homens de boa vontade, que fazem, que experimentam. Para ver se é verdade, né? Vocês não precisam acreditar em mim, não. Experimentem. Vocês vão ver. Vocês vão se convencer por conta própria que o Evangelho é a maior realidade que existe. Então, não se perturbar com nada. Nenhuma dessas coisas. Mas por que São Paulo dizia isso? Aí a gente vai pegar em outra parte lá, onde ele fala o seguinte: não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então não tem por que se perturbar. Não tem mesmo. Falem isso como um mantra para os senhores. Repitam.
Nenhuma dessas coisas me perturbam, porque não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Oxalá isso seja uma realidade para todos os senhores. E que o Cristo interno de cada um se revele à consciência dos senhores. Que a luz dele brilhe nas suas consciências. E paz profunda, meus irmãos. E vamos ver lá agora a parte prática agora. Bom, agora na parte prática vamos ver o que a gente pode fazer em relação a essas 3 curas. Né? A primeira curva, a cura da mulher ou da capacidade encurvada, ou seja, a nossa imaginação, é a fantasia que está funcionando. Então nós vamos ter como prática, vocês vão tirar uma hora dos seus dias, sentados calmamente, vocês já aprenderam como é que vocês vão relaxar e respirar, aquelas 5 respirações. Vão começar a imaginar, usar a imaginação criadora para fazer ou construir o que vocês querem. Por exemplo, escolham no final do dia, sentarem e comecem a planejar o que vocês vão ter que fazer no dia seguinte. Comecem a se ver realizando essas coisas com sucesso, com calma, com tranquilidade, fazendo aquilo que é necessário para ter sucesso. Imagine-se, já se vejam na situação tendo sucesso naquilo que os senhores querem realizar, usando a sua imaginação criadora. Imaginem o homem superior e a mulher superior que os senhores querem ser. Se vejam nessa situação, sem soberba, sem nada do gênero. Aquele homem íntegro, aquela mulher íntegra, controlados emocionalmente, mentalmente, se vejam nessa situação. Façam essa prática diária de se imaginar, de ser aquilo que ainda não somos, mas vamos criar com a nossa imaginação essa capacidade. A cura da hidropisia, ou essa água emocional toda que está dentro de nós temos que começar a observar isso e tirar isso de dentro. Como é que eu vou observar, como é que eu vou fazer essa questão da água dentro de mim, ou dessa emoção negativa? Eu tenho que pedir, se eu já aprenderam como é que se pede, eu já ensinei lá na frente, no vídeo. Se concentrar no chakra coronário, no coração, vai pedir: Senhor, tende piedade de mim. Eu tenho que mudar a minha condição. Os senhores vão fazer uma outra coisa também. Os senhores vão se colocar na frente de um espelho e vão se concentrar nesse ponto entre as sobrancelhas, sem piscar o maior tempo possível, concentrado ali, sem piscar. E os senhores vão repetir para os senhores mesmo, verbalmente, viu? O seguinte dito, os senhores depois vão anotar: sou corajoso, destemido e bravo. Sou alegre, expansivo e feliz. Sou vigoroso, enérgico e cheio de vida. Tudo me corre bem. Sou um imã para atrair tudo que desejo e necessito de bom e de útil. Gozo da mais perfeita saúde. Estou na paz do meu espírito divino. Os senhores vão repetir isso 5, 6 vezes. Só que é o seguinte: à medida que o senhor chegar na 4ª vez, os senhores vão começar a sussurrar. Até que na 6ª vez, os senhores vão falar isso tudo só mentalmente. Certo? E o cego de Jericó, essa cegueira psicológica, nós precisamos trabalhar o que nós chamamos de observação de si. Vamos começar a observar esses elementos negativos na nossa máquina e vamos pedir ao nosso Cristo. Vocês já aprenderam como se pede. Chakra coronário, concentra no coração, desce para o coração a maca, entre aspas, e pede ao Cristo que cure dessa cegueira, que os senhores consigam ver a sombra nos senhores, não só a luz, para poder mudar. É simples, são práticas simples, mas que podem realmente transformar a vida de todos nós. Tá certo? E paz profunda aos meus irmãos.